A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, que é poderosa e que é eficaz, que tem bênção para a minha vida e para a sua. Hoje na minha igreja vai ter ceia. Ceia é algo muita responsabilidade, né? Lá em Coríntios diz que o homem, quando for cear, que ele examine-se a si mesmo, para que não seja para a sua própria condenação. E essa palavra que eu vou trazer aqui de 1 Samuel, que estamos trabalhando o 1 Samuel, né? O capítulo de 1 Samuel, o livro, ele mostra claramente a isso. Que Deus não tem compromisso com quem brinca com as coisas de Deus. Que Deus não tem compromisso. Então, para a gente cear, a gente tem que cear com muita responsabilidade. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Esse livro de 1 Samuel, já estamos no capítulo 4, para aprender mais do Senhor. A Bíblia toda é uma biblioteca para a minha e para a sua alma, para o nosso espírito ficar firme com Cristo. Só é a gente ler. Também a gente pedir socorro a Deus e lutar para melhorar. Não é só ler por ler, é ler e pedir a Deus para que nos ajude, para nos sermos transformados, para no grande dia morar com Ele. Amém? O título hoje é Vitória é consequência de uma vida reta com Deus. Não existe grandes vitórias se a gente não tiver uma vida correta com Deus. José teve vitória, linda, mas o que ele passou? Mas tinha uma conduta reta. Daniel passou por situações difíceis, sem dever nada, foi parar lá na cova dos leões, mas tinha uma vida reta com Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego andou na fornalha, era para ser tostado, mas o Senhor estava com eles, porque uma vida reta com Deus é o que faz a diferença. Vamos ver, quando o servo de Deus, ele não tem uma vida reta com Deus, as consequências também vêm. Então lembre-se do título, Vitória é consequência de uma vida reta com Deus. Tem gente que ora, que jejua, que louva, que adora e que quer vitória a todo custo. Senhor, Tu és o dono do ouro e da prata, e faz aquelas orações maravilhosas, mas não tem uma vida reta com Deus. A Bíblia diz que Deus não tem um culpado por inocente. A Bíblia também diz que quem for limpo se limpe mais, quem for sujo se suje mais. Isso é muito sério, irmão. Vamos querer vitória? Quem é que não quer? Eu quero, você quer. Mas como está a nossa vida diante de Deus? Não é verdade? Filisteu vence os israelitas. Veja, os filisteus venceram os israelitas, o povo de Deus. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Éfica. A peleja, quando a gente está numa peleja, seja numa luta no nosso lar, no trabalho, na igreja, na faculdade, é para estar com seriedade com Deus. É para estar buscando Deus e perdoar. É para estar com Deus e fechar a boca. É assim que se ganha vitória. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Veja que os filisteus já feriram o povo de Deus. Mas aqui diz algo muito interessante. Israel saiu a peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afec. Ali já estava em ordem. Os filisteus se puseram em ordem. Eles se puseram em ordem. Muitas vezes, para ganhar algo, está na casa de Deus, mas quer estar de qualquer jeito. Vou usar uma palavra forte, com desordem, com pecado, com mentira, com bebedeira, com prostituição. Não tem como ganhar uma batalha. Deus é santo. Ele disse a Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é santo. Os filisteus, aqui diz que eles estavam em ordem. E a Bíblia diz, põe a tua casa em ordem. Não foi o que ele disse a Ezequias?
e que ele ia morrer, Ezequias virou o rosto, chorou e disse a integridade dele a Deus. Se ele disse, é porque ele tinha. E Deus aumentou seus dias de vida. Então a gente tem que estar em ordem. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Os judeus perguntando isso aos anciões. Traga-me de Siló a arca da aliança do Senhor e venha no meio de nós para que nos livre da mão do nosso inimigo. Quando eles perderam essa batalha, eles pegaram a arca, foram buscar a arca da aliança. Porque a arca da aliança naquela época representava a presença de Deus. E hoje é do mesmo jeito. A arca da aliança representa a presença de Deus na minha e na tua vida. Mas eles trouxeram a arca da aliança. Mas a vida deles estava em ordem. Deus não se deixa corromper, não. Do jeito que ele não tem um culpado por inocente, ele também não tem um inocente por culpado. E ele sabia como o povo de Deus, que o povo dele estava em judeu. Não se faz barganha com Deus, não. Ele diz que quem for limpo se limpe mais e quem for sujo se suje mais. Isso é sério. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os dos filhos de Eli, Ofne e Finéas, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Os sacerdotes, os 2 filhos de Eli estavam com a arca de Deus. Mas quando a gente lê um capítulo antes, que é o capítulo 3, que foi falado ontem aqui no canal, ele estava em prostituição. Eles comiam as comidas que o povo trazia para fazer oferta ao Senhor. Eles comiam sem nenhum tipo de remorso, sem nenhum tipo de responsabilidade na porta da congregação. Não adianta. Eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso ler a Bíblia, eu posso ser líder na casa de Deus. Eu tenho que estar em ordem. E os filisteus estavam em ordem. Com Deus não se brinca nem engana ele. Ele foi, ele é e será sempre grande. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele conhece todas as coisas, irmãos. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Eles gritaram de alegria, porque a arca estava ali. Mas eles estavam com a arca dentro dele. Veja que eram os sacerdotes, viu? E filho do sacerdote Eli, os 2 filhos dele estavam com a arca. E jubilaram, gritaram de alegria. Sim, mas como estava a vida deles? Né? Às vezes a gente anda como um crente, se comporta como um crente, se veste como um crente, mas quando ninguém nos vê, só Deus, como é que a gente está? A Bíblia diz que os olhos de Deus são como chamas de fogo diante dos bons e dos maus. A gente tem que entender isso. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Porque o povo estava feliz, porque a arca estava ali. É a mesma coisa de hoje, como eu vou cear ou estar feliz. Mas eu tenho que estar com minha vida em ordem para cear. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, tais nunca jamais sucedeu antes. Eles tiveram medo. Os filisteus tiveram medo porque sabiam que aquele Deus ganhou a vitória, abriu o mar vermelho. O povo lá fora sabe que o meu Deus e o teu Deus é grande. O povo lá fora sabe que nós, quando temos uma identidade com Deus, grande é a vitória e o livramento. Mas muitas vezes a gente está disperso. Ai de nós, que nos livrará da mão desse grandioso Deus. Eles disseram: ai de nós, quem nos livrará da mão desse grande Deus? Quem estava dizendo isso eram os inimigos de Israel. Estes são os deuses que feriram os egípcios com toda a praga junto ao deserto. O testemunho do crente é fundamental. Porque aqui eles entenderam que aquele Deus era o Deus que feriu o Egito, que destruiu o Egito e que tirou o povo com mãos fortes e braços fortes.
Eu e você tem um Deus grande e poderoso. Quem está aí fora sabe disso, como os filisteus sabiam. Mas muitas vezes a gente não tem cuidado com isso. Muitas vezes a gente não está atenada para isso. Porque a gente quer estar com o nosso Deus de qualquer jeito. E assim não tem vitória. Veja que o povo entenderam que o Deus era grande. Mas eu e você tem que entender mais ainda. Eu e você tem que ter responsabilidade. Eu e você ora, louva, jejua, sim. Mas a nossa vida tem que ser uma carta aberta. Para que o povo leia e veja, Deus é com ele, Deus é com ela. Esforçai-vos, sede homens e filhos, ó filisteus, para que porventura não venha a servir aos hebreus, como eles serviram a vós, sede, pois, homens, e pelejai. Ele disse, esforçai-vos. Eles falando com eles, o seu líder. Esforçai-vos, sede homens, ó filisteu, porventura, para que a gente não seja escravo deles. E no final ele diz, sejam homens, pelejai, quer dizer, seja forte, corajosos. Eles tiveram uma palavra para o seu povo. Eles entenderam que aquele Deus era grande, mas ele estava em ordem. E você e eu está assim? Porque muitas vezes estamos na casa de Deus, mas agindo de qualquer jeito, servindo a Deus de qualquer maneira, e desse jeito não tem vitória. Então pelejaram os filisteus, Israel foi ferido. Os filisteus pelejaram, sabendo que o Deus de Israel era grande, mas Israel foi ferido. Fugindo cada um para a sua tenda, foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Fugiram. Aquele Deus tão grande e tão poderoso que abriu o mar vermelho. Agora eles fugiram. E o interessante é que eles estavam com a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é a presença do Senhor. Mas a presença do Senhor que é o melhor para mim e para você. Mas a gente tem que fazer a diferença. Lá em Malaquias 3,18 diz, e verás a diferença de quem serve e quem não serve. Então com Deus não se brinca. Deus é amor, mas é justiça. Trouxeram a Arca da Aliança, achando que iam enganar o Senhor. Mas não tem engano, porque Deus não se deixa escarnecer. Fizeram grande júbilo? Fizeram. Se alegraram? Se alegraram. Mas a vida deles não estava bem. E o que é pior, a vida do sacerdote, dos 2 filhos de Eli. Ele estava se prostituindo na frente, na porta da congregação, quando você lê um capítulo atrás, no capítulo 3. Então, irmãos, vamos andar com seriedade com Deus, porque com Deus não se brinca. Aqui em Hebreus 4:13 diz, e não há criatura alguma encoberta diante dele, diante de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ele via tudo, ele sabia como os filhos de Eli estavam se comportando. Trouxeram a arca, achando que fariam barganhas com Deus, mas não fizeram, porque Deus não se deixa escarnecer. Então vamos ter uma vida reta diante de Deus. Ah, isso é bobagem. Eu posso fazer isso, eu posso beber. Não, irmão. Deus é santo. Deus tem o melhor para mim e para você. O povo de Israel arrodearam 40 anos, o que era para chegar em 15 dias. E no meio do caminho morreu todos por pecado, desobediência. Só quem entrou foi Josué e Caleb e a outra geração. Então eu e você quer as bênçãos de Deus. Eu e você quer ser honrado por Deus. Mas lembre-se, vitória é consequência de uma vida reta com Deus. Amém? A paz do Senhor. Amanhã vamos ver as consequências dos filhos de Eli. Deus abençoe. Fique todos com Deus.